por essa e os demais. Já estamos gravando aí a reunião, esse encontro. Que bom, amados, que bom, que bênção. Vamos para a Bíblia. Louvado seja Deus pelo hino da nossa irmã aí, que gravou, que cantou aí. Louvado seja Deus pelos testemunhos também, já desde a primeira parte aí do programa. Que bênção. Lucas capítulo 24, nós vamos terminando o livro de Lucas e a gente então vai saltar aí para o começo do livro de Atos, tendo em vista, foi o evangelista Lucas que gravou. Perdão, irmãos, eu estou com a ideia da música na cabeça gravada, mas é que escreveu, né? Que escreveu os livros, o Evangelho, e também nós podemos também chamar assim do Evangelho de Atos ou o livro de Atos. O verso 49 diz assim, no Lucas 24: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Verso 50, então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado ao céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Aqui começa a igreja cristã. Claro que quando Jesus chama-os, mas aqui começa. Então, Lucas ele termina descrevendo a ascensão de Cristo. Aqui ele coloca detalhes, por ser médico, ele tinha detalhes na sua escrita. Ele coloca o lugar, levou-os para Betânia, a maneira como ele fez, levantou as mãos sobre eles. E ele, então, agora, quando começa o livro de Atos, que ele escreve para a mesma pessoa, primariamente para Teófilo, já está logo no verso 1. Então, é como se Lucas estivesse dando uma pausa no vídeo, né? A gente vai lá no vídeo, numa matéria, um sermão lá no YouTube, que seja, ou até mesmo um filme que está assistindo, dá uma pausa, e aí no outro dia você vai continuar a assistir. Aí você volta um pouquinho para se reconectar, para se lembrar da cena. Ele faz exatamente isso do final de Lucas para o início de Atos. Então ele diz: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até, aí é onde ele diz, eu parei lá onde ele foi embora, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E aqui é onde, então, agora, Lucas ele volta um pouquinho e ele agora escreve com mais profundidade, mais detalhes, a despedida de Jesus com os discípulos. Se nós fôssemos dar um título a essa mensagem nessa manhã, seria o poder das últimas palavras. Qual é a nossa relação com as últimas palavras de Jesus para a sua igreja, para os seus discípulos? Qual a importância delas? Percebemos que, num contexto de despedida, seja num leito de hospital, onde os médicos afirmam que a pessoa vai falecer, vai morrer, e ela ainda está lúcida, então ela chama a família, e agora as suas últimas palavras, vamos imaginar assim, né, sendo dada para os filhos, para o marido ou esposa, ou algum familiar e amigo. Essa hora a pessoa não fica caminhando na vibe do besterol. Essa hora a pessoa não fica contando história, quem ganhou o campeonato, quem fez isso, quem fez aquilo. A pessoa escolhe com bom critério quais vão ser as suas últimas palavras para deixar para os seus queridos. Sim ou não? Ela traz palavras do coração. Se pudesse não abrir a boca, ela não abriria, para que essas palavras viessem profundamente da alma, para que elas pudessem ser lembradas pelo resto da vida dos que estarão vivos. Por exemplo, mães ou pais, nesse contexto, recomendaram de maneira veemente
que seus filhos voltassem para os braços de Deus. Olha que coisa, né? Filhos, voltem para a igreja, voltem para Jesus. Eu quero os encontrar quando Jesus voltar. Isso aí vai ecoar o resto da vida para esses filhos. Por quê? Porque é o poder das últimas palavras. Aqui, quando nós temos, então, Atos capítulo 1, entrelaçado com o final de Lucas, nós temos agora as últimas palavras de Jesus. E estudando a cronologia dessas palavras, o que vem, o que não vem, o que está de maneira implícita e explícita no texto, nós podemos ter um vislumbre bem especial do que diz respeito ao tema do batismo do Espírito Santo. Então, vamos aí, navegando nessas palavras. Pastor Aleixo, já estou vendo a sua pequena multidão aí. Esse povo animado aí, que bênção. Eu estou vendo muitas pessoas aqui. Que Deus abençoe vocês. Nesses próximos minutos, então, vamos colocar o nosso coração aqui. Eu trouxe alguns textos, talvez não dê tempo da gente lê-los, mas antes disso, vamos tentar desse livro aqui, ó, O Batismo do Espírito Santo, de Dennis Smith. Mais um aí para vocês adquirirem, lerem. E aqui nós temos aqui algumas citações assim bem especiais. Olha, por exemplo, falando do movimento que nós estamos vivendo, onde isso aqui é uma evidência. Isso aqui não acontecia há muitos anos atrás, mas está acontecendo com muita mais frequência agora, Pastor Felipe e os demais. Ou seja, movimentos, busca pelo Espírito Santo. Olha na página 58. Não está longe o tempo em que os homens queiram muito mais estrita relação com Cristo, mais chegada união com o seu Santo Espírito do que jamais tiveram ou terão, a não ser que abandone a própria vontade, o caminho e se submetam à vontade de Deus. O que o texto está falando aqui? Ela diz assim, ó, haverá conversões sólidas, substanciais, segundo a ordem das conversões do dia do Pentecostes. Isso aqui é um texto de Ellen White. Mensagem Escolhida, volume 2, página 56. O autor cita Ellen White aqui. Não está longe, olha que lindo, o tempo em que os homens queiram muito mais estreita relação com Cristo. Isso ela escrevendo lá atrás. Nós podemos dizer hoje, chegou esse tempo, vocês não dizem amém? Chegou esse tempo. Nós aqui nessa madrugada, os irmãos lá na sala 57, praticamente 10 mil aparelhos logados agora, mais de 15, 20 mil pessoas, talvez, nesse momento, na sala 57, buscando o batismo do Espírito Santo, orando por isso. O movimento Clamai lá no Sudeste. As inúmeras igrejas vivendo a experiência do MASC, momentos a sós com Cristo, aprendendo a ter profunda comunhão. Irmãos, é Jesus que voltará em breve, amém? E essa é a Laodiceia acordando do sono, louvado seja Deus. Essa é a Laodiceia saindo do capítulo 3, onde ela provoca vômito a Jesus, onde ela é morna, é apática, indiferente, caminhando para o capítulo 18, cheia de brilho, cheia de poder, cheia de força. Coisa maravilhosa. Olha esse agora aqui, também uma citação de Ellen White. Precisamos orar mais do que nunca pelo batismo do Espírito Santo. Se jamais houve um tempo em que precisamos desse batismo, é agora. Nada, olha só, não há nada que o Senhor nos tem falado com mais frequência do que seu desejo de nos conceder esse batismo. A irmã do testemunho aí, né? Ali, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Olha aí, queridas, não tenha dúvida. Nada poderia glorificar mais o seu nome do que essa concessão. E aí, então, eu trouxe mais um aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Falando agora sobre o perigo. O perigo, eu vi aí o pastor Écio insistindo, vamos replicar aí, vamos convidar. E eu sei que muitos de vocês, inclusive eu também, convidei muitas pessoas. Mas por que ainda há uma resistência de se acordar mais cedo, de buscar, de entrar num movimento desse? Por que ainda alguns são preguiçosos na caminhada?
E aí, então, aqui no Sign of the Times, 27 de novembro de 1879, ela diz sobre o perigo de estar despreparado. Há muitos ainda despreparados, irmãos. Graças a Deus, eu acredito que nenhum de nós aqui se inclui nesse quadro e vamos cuidar com isso. Ela diz assim, ó, os pretensos crentes que chegam despreparados ao tempo de angústia confessarão em seu desespero seus pecados perante o mundo em palavras de angústia, enquanto os ímpios exultam sobre seu desespero. O caso deles é sem esperança. Os que adiaram a preparação para o dia de Deus não podem fazer essa preparação no tempo de angústia, nem em qualquer período futuro. Não é forte esse texto, Gesiele? Pastor Celso, fortíssimo. Me impacta o coração, Fernando, quando prego sobre o batismo do Espírito Santo e faço um apelo para os irmãos entrarem no reavivamento, para os irmãos entrarem numa vida mais profunda de oração. E eu vejo diante dos meus olhos numa igreja que nem todos aceitam o apelo. E eu fico pensando, meu Deus, talvez esse texto de Ellen White vá se cumprir na vida deles. Os que adiaram a preparação. Aí lá no livro que Júnior estava lendo aí, que outros de vocês leram, Eventos Finais, capítulo 13, Júnior vai lembrar do texto, e quem leu vai lembrar. Ela diz assim, esperais ver toda uma igreja reavivada? Pergunta, ela responde, tal tempo nunca há de vir. Então, queridos irmãos, é uma bênção para a igreja, é uma vitalidade, só que não é só isso. É a nossa condição de salvação. Buscar o batismo do Espírito Santo não é ter uma experiência melhor com Deus, é a nossa condição de salvação. Livro Eventos Finais, capítulo 13, a parábola das 10 virgens, deixa claro que aqueles que chegarem nesse período sem esse recurso adquirido pelo esforço, pela oração, pela perseverança, como pregamos ontem, adquirido pela busca incessante, como diz Randy Maxwell no livro O Retorno da Glória. A necessidade produz desejo e o desejo produz intensidade. Laodiceia não deseja o Espírito Santo, não deseja a vida com Deus. Ela deseja riqueza, dinheiro, mais emprego e mais isso e mais aquilo. Então ele diz agora, a necessidade produz desejo. Laodiceia não tem necessidade do Espírito Santo, por isso que ela é indiferente, apática. Mas, graças a Deus, estamos dando tchau para Laodiceia. Amém, irmãos? A mornidão dela está acabando no coração de dezenas, centenas e milhares de membros dessa igreja. E movimentos e mais movimentos poderosos estão se levantando. Aqui no Brasil, aqui na UCOB, em outros lugares do mundo. E é esse o povo que vai ver Jesus voltar. É esse o povo que vai estar preparado para a chuva serôdia. Somos nós. Você não diz amém? Somos nós. Deus está nos salvando, irmãos. Amém? Isso é tremendo. Isso me deixa animado, me empolga. Aí minha filha dormindo aqui, está de férias, está em casa, dormindo. Disse assim, papai. Minha filha ontem à noite. Papai, pregue menos animado, papai. Eu estou dormindo, o senhor está lá animado, pregando forte. Falei, minha filha, como é que eu falo do Espírito Santo sem ânimo, minha filha? E ela diz, é porque eu estou dormindo animada, o senhor está pregando animado. Falei, então a briga vai ser feia amanhã de novo. Porque não tem como falar disso, irmãos, de outro jeito. Isso é muito maravilhoso, irmã Lúcia, é muito especial. Veja que são textos fortes, sim ou não? Textos poderosos. Que agora a gente olha para nós e percebemos Deus fazendo isso conosco. Então, voltemos para Atos agora para a gente ter uma compreensão bíblica do que nós acabamos de ler. Necessidade de buscar. Aqueles que não buscarem vão se perder. Essa é a verdade. Essa é uma verdade dura, mas é verdade. Os que não entrarem nisso vão se perder. E agora, então, Jesus está com os discípulos. Vamos, então, a partir do verso 3, Atos capítulo 1 de novo. Voltemos agora, então, para o texto bíblico, para a gente concluir com a compreensão das últimas palavras de Jesus.
A estes, verso 3, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas incontestáveis provas. Ele está voltando agora o vídeo, viu? Aparecendo durante 40 dias, falando de coisas concernentes ao reino de Deus. Aí o verso 4 agora, e comendo com eles. Lá ele diz, ele estava em Betânia, levou-os para Betânia. E aqui agora ele diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Então agora são as últimas palavras de Jesus para essa igreja que iria explodir, impactar o mundo. Comendo, intimidade. Jesus escolhe um momento de intimidade para deixar do seu coração as suas últimas palavras para aqueles homens com quem ele conviveu por 3 anos e meio. E ainda continua dizendo assim agora. Mas esperassem a promessa do Pai, o qual ele disse, de mim ouviste, final do verso 4. Olha o verso 5 agora. Pelo que João, na verdade, batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, o próprio Jesus cita aqui o batismo nas águas, o batismo de João, e ele cita um novo batismo. O Dr. Ron Closet, ele chega a dizer que não são 2 batismos, mas o próprio Jesus evidencia que seja um batismo só, mas um acompanhado do outro, ou um batismo em 2 versões, batismo nas águas e o batismo no Espírito. Então, aqui nós temos 2 tipos de batismo, ou batismo em 2 versões. Vocês vão perceber também que aqui nós temos 2 promessas, e aqui nós temos 2 tipos de poder, ok? Os 2 batismos estão evidentes no texto, as 2 promessas estão evidentes no texto, e os 2 tipos de poder, um está evidente e o outro não. Então, se você quiser tomar nota de alguma informação importante de Atos capítulo 1, você poderia colocar aí. Quais são os 2 batismos, ou as 2 versões? O batismo nas águas precisa ser acompanhado pelo batismo no Espírito, senão essa alminha se perde. Senão essa pessoa não vai avançar na caminhada. E é o que aconteceu com muitos de nós. Talvez no nosso tempo de batismo não se falava da pessoa do Espírito Santo como se fala agora. Não é não, pastor Celso? Não se falava, não tinha essa clareza, não tinha essas informações, não tinha esses movimentos. Eu fico pensando, meu Deus, se quando eu me batizei há 23 anos atrás, eu tivesse tido nas mãos esses livros todos aqui, vários, 6, 7, 8, 9, 10 livros, para entender a pessoa do Espírito. Mas, gente, eu não orava para ser batizado do Espírito Santo quando me batizei. E passou anos da minha vida sem fazer essa oração. Não tinha isso, não sabia. E então, 1 ano, 2 anos antes de começar meu ministério, 3 anos talvez, eu fui lendo um livro aqui, um livro ali, e Deus foi despertando e foi me mostrando, e eu comecei a pregar, logo comecei a pregar sobre isso. E eu percebi, amigos e irmãos, que o meu sermão sobre o batismo do Espírito Santo trazia um impacto profundo à igreja, como teologando. Me lembro, pastor Celso, pregando lá em Cuiabá, comportando ali nas férias, e eu pregava agora sobre o batismo do Espírito Santo e causava um impacto na igreja, porque a igreja também, pastor Edson, não estava ligada, não estava conectada com esse tema. E eu trazia algumas verdades sobre o tema e aquilo provocava os irmãos e dava uma animosidade na igreja. E quando eu falava dessa chuva serôdia, que o poder seria maior, parece que alguns assim ficavam espantados. Eu me lembro bem disso. Preguei um sermão sobre o Espírito Santo lá na faculdade de teologia, como seminarista, numa quarta-feira à noite. Aquilo provocou. Eu me lembro de um professor nosso de teologia que ele falou em sala de aula: a primeira vez que eu me levanto num apelo nessa faculdade foi agora, foi no sermão do Teologando. E eu acho que ele não lembrou, eu estava na sala de aula ouvindo. E eu lá na sala. Por quê? Porque ele tinha muito isso na sua mente, mas não via ninguém falar. Então, aqui tem algo muito especial. Jesus, ele fala e deixa agora a evidência de que o batismo nas águas, porque talvez estou pregando para alguém recém-batizado, agora tem que ser acompanhado, Dariane, você que é jovenzinho ainda, acompanhado pelo batismo diário no Espírito Santo. Não podemos esquecer isso.
Aí ele diz assim agora, mas sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Eu gosto, irmãos, de olhar para frente aqui e imaginar que as palavras de Jesus também estão se cumprindo para nós agora. Amém? Quando ele diz assim, vocês serão batizados com o Espírito Santo ou com a chuva serôdia, não muito depois desses dias. Eu trago para mim e eu digo, eu creio, Senhor, que agora se repete a sua promessa para nós. Então, seguremos aí. Ó, os dois batismos aparecem aqui. Agora, no verso 6, os discípulos eles dão uma fugida do assunto, perguntando sobre o tempo, que aí, reino de Israel. Jesus puxa-os de volta para o tema, no verso 7, e ele fala que não é da competência dele saber sobre os tempos, e no verso 8, então, ele faz uma declaração profunda demais. Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eu agora faço aqui uma comparação do poder de Isaías, de Atos capítulo 8, para o poder de João 1, capítulo 12. Quando o João está escrevendo o Evangelho, e ele agora escreve lá em João capítulo 12, mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ali é na conversão. E ali a palavra poder é uma outra palavra em grego. Ali é a palavra exousia. E essa palavra significa a autoridade pelo direito, ou o direito e a autoridade pela escolha que fez. Ou seja, eu tenho direito à vida eterna por escolher Jesus para a minha vida. Isso aí é o que acontece com a pessoa no processo da conversão, no batismo. Então, no batismo, na conversão, eu recebo um poder. Que poder? O poder da salvação. O poder de ser feito filho de Deus. Então, uma pessoa batizada, ela é filha de Deus. Ela não era, mas se tornou filha de Deus. Ela ganhou poder, condição de ser filha de Deus. Só que agora, em Atos, capítulo 1, verso 8, ele diz, mas recebereis poder. Então, eu quando agora comparo o tipo de poder com o tipo de batismo, eu percebo que Jesus fala, você, tem o batismo de João, que vocês foram batizados, e lá tem um poder, entende? Embora ele não está falando dos dois tipos de poder aqui, mas ao serem batizados por João, se tornaram filhos de Deus, me aceitando, receberam um tipo de poder. Só que serão batizados agora com o Espírito Santo. E aí ele diz, e recebereis poder. Opa, tem poder de novo agora? Quer dizer, então, que nas duas versões do batismo, tem duas versões de poder? Exatamente. Na primeira versão, eu tenho poder que me garante salvação. Eu sou filho de Deus. Recebi isso. Agora, no batismo do Espírito Santo, a palavra não é mais exousia, a palavra é dinamis. A palavra agora é poder, significa capacidade de executar, poderio, força. Para que então esse poder agora no segundo batismo? Ou para que agora então esse poder no batismo com o Espírito Santo? Para o testemunho, para a pregação, para levar avante a verdade do Evangelho, para ganhar outras pessoas para Deus, para salvar pessoas. Então eu digo a vocês que a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo, o dínamos da dinamite que explode, derruba todas as barreiras e vai até a última fronteira, irmã Genilda. Qual é a última fronteira da pregação? Janela 1040? Não. É o que na janela 1040 existe. Ameaça de morte. Uma coisa é você dar um estudo bíblico para o seu vizinho, como eu faço aqui hoje à noite, na minha casa vai ser um pequeno grupo. Já é, na verdade, né? E hoje à noite vamos ter aqui um estudo bíblico, uma classe bíblica para meus vizinhos. Mas eu não estou ameaçado. Então eu prego com liberdade. Outra coisa é alguém dizer, olha, se você pregar, você vai morrer. E agora eu posso fazer o quê? Eu paro porque eu não quero morrer. Então, qual é a última fronteira da pregação? O medo da morte. Outro dia entrevistei num programa que apresento aqui também para a Europa, assim diz o Senhor Europa, um pastor Antônio, que foi preso lá em Togo, na África, por
22 meses, ou quase 2 anos. O ancião que foi preso com ele junto há 9 anos atrás continua preso até hoje. E ele agora falando da situação, ameaça de morte. Olha que coisa. Por ser um pastor ali na África. Então aqui agora é o medo da morte vai embora. A pregação do evangelho no poder do Espírito Santo, tal como no Pentecoste, elimina todas as barreiras, derruba todas as barreiras, vai até a última fronteira. Qual é a última fronteira? O medo da morte. Por isso que os discípulos aqui, com exceção de João do Apocalipse, todos eles ultrapassaram a barreira da morte. Aqueles que correram de um homem endemoniado na beira do lago, o Gadareno, correram, deixaram Jesus sozinhos. Todos agora se entregam para morrer pela causa de Cristo. Irmãos, isso aqui é muito forte. Então, para mim e para você que estamos agora buscando o batismo do Espírito Santo, entendamos quais são as implicações de uma pessoa batizada pelo Espírito Santo. Uma pessoa batizada pelo Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, é uma pessoa que testemunha de Jesus em um nível hard. Ou seja, aqui, comigo e você, uma coisa é entregar um livro missionário e uma pessoa dizer muito obrigado. Outra coisa é você ir pregar e alguém falar, vai morrer, hein? Porque aparece em seguida, vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês então serão minhas testemunhas. A palavra testemunha aqui é a palavra martureó. E essa palavra, você já sabe de onde vem a palavra martírio? Martírio, você sabe o que significa? Um mártir, alguém que morreu pela causa do Mestre, morreu pela causa de Cristo. Então entenda, o nosso testemunho hoje é um testemunho martureó? Ainda não. Quem de vocês aqui está sendo ameaçado por pregar o evangelho? Quem aqui está sendo ameaçado por ser missão Caleb? Por ser um animação? Por ser pastor? Quem aqui está sendo ameaçado? Ninguém. Então significa que quanto mais o batismo do Espírito Santo, mais poder para o testemunho e mais perto dessa força espiritual, desse testemunho e desse tipo de testemunho nós seremos. Porque Ellen White diz assim, exatamente no livro Grande Conflito, não me lembro a página, alguns vão lembrar dessa frase, que ela diz assim, haja um reavivamento espiritual na igreja e as fogueiras da perseguição novamente se acenderão. Acredito que alguns lembram dessa citação. Haja um reavivamento espiritual na igreja e as fogueiras da perseguição novamente se acenderão. O que está acontecendo aqui hoje? Um reavivamento espiritual? O que está acontecendo com a igreja adventista? Reavivamento espiritual. O que eu tenho que preparar a minha igreja para testemunhar com coragem até ao ponto da ameaça da morte? Está chegando, irmãos. Uma coisa desencadeia a outra. Não estou dizendo para você agora começar a orar, oh meu Deus, me livra da morte. Não, para com isso. Fique tranquilo, deixe isso na mão de Deus. A sua oração tem que ser como a da Lúcia. Nos batiza, Senhor, e deixa as consequências com Deus. Se Ele quiser mandar o anjo para te tirar da prisão, Ele manda, como mandou para Pedro. Mas, de repente, não vai mandar o tempo todo. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele quiser mandar o terremoto para sacudir a cadeia, como sacudiu com Paulo e Silas, Ele vai fazer. Não tem problema, não se preocupe. Mas se Ele quiser também que você coloque a cabeça na guilhotina para que a sua vida, o seu testemunho, a sua morte, pregue ainda com mais poder para a sua família, para os seus irmãos, para os seus amigos, para tantas pessoas, talvez para um país inteiro, Ele vai fazer. Eu não estou nem aí se é com pescoço ou sem pescoço que eu vou chegar lá. Uma coisa é, eu vou chegar no poder do Espírito Santo de Deus. E você também. Então agora vem comigo para a parte final, que o tempo já está indo embora. O irmão Cleimar daqui a pouco já está arrumando a camisa para ir embora. Lindo. Deus te abençoe. Vamos lá. Quando Jesus então fala dos dois tipos de batismo, ou nas duas versões, e implicitamente aparece então poder para começar e poder para terminar. Irmãos, nós já começamos, diga amém. Nós já recebemos o poder para sermos filhos de Deus, diga amém. Todos aqui são filhos de Deus, todos já têm o Espírito Santo, todos já receberam o exousia. Só que nós não terminamos ainda.
Então agora é hora de todos nós unidos clamarmos pelo dínamos. É hora de clamarmos pela chuva serôdia. É hora de clamarmos pelo segundo poder, pelo segundo batismo. E ele diz, fiquem em Jerusalém e não saiam de lá até que a promessa se cumpra. E vocês receberão poder, serão batizados com fogo, serão batizados não muito depois desses dias. Eu estou vendo uma igreja que não muito depois desses dias será batizada pelo batismo do Espírito Santo de Deus. Será cheia, plena desse poder. Vamos então agora fazer a nossa última análise do texto, que alguns de repente anotaram. 2 batismos, 2 tipos de poder e as 2 promessas. E aqui também, para mim, é o ponto alto da mensagem. Pastor, onde é que estão as 2 promessas? Deixa eu terminar a leitura. Verso 9. Embora ele diz ainda no verso 8, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu gosto de entender aqui, pastor Erso, meu amigo, que embora no texto bíblico, pastor Aleixo e companhia, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra sejam de verdade situações geográficas, eu gosto de olhar para cá e perceber que isso aqui pode ser também, para mim, uma aplicação pessoal, uma estrutura relacional. Por que, irmã Genilda? Porque eu posso ver aqui a Jerusalém como a minha família, sim ou não? Jerusalém, minha família. Irmãos, eu não estou dizendo que eles vão todos se converter, mas eu estou dizendo que eu estou testemunhando com poder dentro da minha casa, dentro da minha família. E Deus está fazendo coisas lindas na minha família. Satanás está tentando destruir de várias formas. E Deus salvando. Nesses 11 anos de ministério, já batizei 17 na minha casa, para a honra e glória de Deus. Irmã com 22 anos fora da igreja. Ontem falei com ela. Batizada para a glória de Deus. A mãe da Jéssica, minha sobrinha que tomou o veneno. Minha irmã Anita, 17 anos fora da igreja. Foi a primeira que eu batizei. E no dia do batismo da minha irmã Anita, uma menininha de 6 anos de idade viu que o anjo do Senhor entrou conosco no tanque batismal. E ela disse em casa, papai, o senhor viu lá na igreja hoje, enquanto o pastor Gilson batizava a tia Anita? Ela disse, o que, minha filha? Eu vi um anjo do Senhor atrás deles, de mãos levantadas, e um brilho lindo tomou o tanque batismal. É Deus dizendo, testemunha, meu filho, na sua Jerusalém eu vou estar com você para te ajudar. A primeira pessoa da minha família que eu batizei, eu tive comigo dentro do tanque batismal onde a minha mãe se batizou, onde essa minha irmã se batizou. 17 anos antes, o anjo do Senhor entrou comigo. E ali nós estávamos batizando a primeira pessoa da minha família. Meu pai, batizei meu pai aos 76 anos. Meu pai teve que ser envenenado, intoxicado com veneno. Passou veneno para a vizinha, se intoxicou. E não sabia o que tinha agora, todo inchado. Eu vou morrer. E eu fui lá visitar meu pai. Orei com meu pai. E quando orei com meu pai, visitei meu pai, o tempo passou, voltei na casa do meu pai. 3 meses depois, meu pai estava sadio, bem. Meu filho, não morri. Eu disse, amém, estou vendo. E ele disse, algo especial aconteceu. Eu digo, o que foi? Nesse período deitado, não conseguia nem me levantar. Assisti a TV Novo Tempo. E na mira da verdade, eu aprendi sobre o sábado, sobre alimentação, sobre outras verdades. Eu já estou guardando o sábado. Ah, meus irmãos, se vocês conhecessem meu pai, vocês iam chorar comigo agora. Se Deus alcançou meu pai, alcança qualquer pessoa. Eu nunca preguei para o meu pai por não ter clima e oportunidade, de tão sistemático que ele era. E de repente meu pai agora está pregando para mim, filho, eu estou guardando o sábado. Falei, papai, mas o senhor vai sair da sua igreja? Ele falou, eu vou para a igreja da Mira da Verdade. E eu agora preguei para 1000 pessoas no ginásio e tive a alegria de batizar meu pai. Meu irmão Nilton estudou a Bíblia lá em Manaus, quando a gente estudava lá. Morava lá, estudou a Bíblia, nada de se batizar. Depois de muitos anos, foi atropelado. Caiu, virou pirueta para todo lado, quase morreu. A perna quebrou em 3 lugares. E agora, então, não tenho o que fazer durante 1 ano. TV Novo Tempo, na Mira da Verdade e outros programas.
Gils, mano, quando vier aqui, traga a Bíblia para mim. E eu quero tirar algumas dúvidas com você. Eu digo, está estudando a Bíblia? Ele, estou. Quando eu cheguei na casa do meu irmão, ele falou, não, mano, não precisa mais não. Já aprendi tudo. Falei, é doido? Como é isso? Falei, estou na mira da verdade, estou na TV Novo Tempo. A única dúvida que eu tenho agora é qual vai ser a data que você vai fazer o meu batismo. Diga amém, irmãos. Isso é lindo. Lá em casa, irmãos, é atropelamento missionário, é veneno missionário. Eu não estou nem aí. Já falei para Deus, pode passar até na foice. Se tiver tiro missionário, bala missionária, deixa vivo para dar tempo. Amém? Amém, Fernando? Lá em casa está vindo atropelado, está vindo envenenado, está vindo gente que foi preso, está vindo de tudo. Deus está dizendo, me busca com poder e entra comigo na sua Jerusalém. Jerusalém é nossa família, irmã Gorete. E depois ele fala, e vai aí para a Judéia, nossos amigos, vai para Samaria, nossos colegas de faculdade e de trabalho, e vai até os confins da terra, aquela pessoa lá no pedágio, aquela pessoa que abastece o seu carro no posto de gasolina, toma um livro missionário, está aqui, ó. Eu tenho aqui em casa quase 500, até do antigo, não sai não, num carro aqui, ó. Tome livro, se você entrar no meu carro hoje, tem livro missionário, tá lá, estou testemunhando com poder. Toma aqui. Para não, irmãos. Então vamos terminar, já que você teve essa, pôde aplicar isso de maneira também assim. Dita essas palavras, verso 9, foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aqui nós temos que promessa, queridos irmãos? A promessa gloriosa da volta de Jesus, ou a promessa da volta gloriosa de Jesus? Então aqui no texto nós temos, 2 batismos, 2 tipos de poder e 2 promessas. Primeiro batismo, na conversão, filho de Deus, me ligando com o poder para ser filho de Deus. Precisa ser acompanhado pelo segundo batismo, busca diária pelo Espírito Santo. Que precisa ser acompanhado pelo segundo poder, o dínamos, a capacidade de executar. O poder, a força. E quantas vezes vai precisar? Deus vai dar o quê? O milagre. Vai mandar o anjo para você e vai avançar contigo. E agora a promessa. Qual é a primeira promessa, pastor? Qual é a segunda promessa? Esse é o ponto de Atos capítulo 1. Guarde isso no seu coração. Para mim, aqui está a essência. Quando os anjos aparecem para falar, Jesus estará voltando logo, logo, hein? Promessa da volta de Jesus. Só que a questão toda é, qual é a promessa feita por Jesus e qual é a promessa feita pelos anjos? Ah, meus irmãos, aqui talvez esteja a nossa situação, aqui talvez esteja o nosso ponto. Enfatizamos a volta de Cristo e não há pecado nisso, não é um erro nisso. Fico feliz quando ouço um pastor pregar da volta de Cristo, porque isso enche o coração da igreja com esperança. Um dos sermões que mais choro pregando é sobre a volta de Jesus. E conto histórias de família. Isso aí é tremendo. As pessoas se abraçam, fazem apelos, cantamos Não Tardará. As pessoas choram. Mas, irmãos, entendam uma coisa. A principal promessa de Atos capítulo 1 não é a promessa da volta de Jesus. Porque se a principal promessa de Atos capítulo 1 fosse a promessa da volta de Jesus, ela seria invertida. Seria Jesus falando da sua vinda e os anjos falando do batismo do Espírito Santo. Concorda? Viu aí agora, Noemi? Jesus fala, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês e vocês vão receber poder. E ele fecha a boca e ele começa a subir. Pastor Gilson,
quais foram as últimas palavras de Jesus? As últimas palavras de Jesus foi: vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. E acabou. E não falou mais nada. Aí ele vai embora. Saiu de cena, como a minha esposa acabou de sair atrás de mim aqui, que todo mundo percebeu, né? Saiu de cena. Agora, para não ficar um vácuo assim, mas e agora? E o resto? E o céu? Aí ele manda 2 anjos. Irmãos, é uma comparação simples, Elis. Irmão Arildo, Carlos, Marcina, Alessandra, é só pensar, quem é que manda mais? Jesus ou os anjos? Fernando, quem é que tem mais autoridade na sua vida? Jesus ou os anjos? Jesus, pastor. Se Jesus tem mais poder, mais autoridade na sua vida, Cleimar, Edleusa, Esmeralda, então eu vou valorizar mais a promessa feita por Jesus. E eu vou meditar mais, eu vou ler mais, eu vou pregar mais, inclusive, pastores. Eu vou pregar mais do batismo do Espírito Santo. Porque uma coisa é verdade, irmão Wesley, que já está aí dirigindo. Para que eu viva a experiência gloriosa do retorno de Jesus, dado pelos anjos naquele momento final de despedida, eu preciso do batismo do Espírito Santo. Por isso, irmãos, nas últimas palavras de Jesus, eu tenho o batismo no Espírito. Eu tenho o poder do Espírito e eu tenho a promessa do Espírito. Amém? Se nós vivermos isso e levarmos a sério o batismo no Espírito, o poder do Espírito e a promessa do Espírito, quando Jesus voltar, estaremos lá, prontinhos. Agora, se deixarmos as promessas do Espírito, ai, Jesus, volta logo, pode ser que quando ele vier, não estejamos lá. Então eu olho para esse texto e digo, Jesus manda mais do que os anjos. Precisamos enfatizar muito mais a promessa do Espírito Santo do que a volta de Cristo, porque é ela que prepara e empodera a igreja para pregar. Ela é que salva a igreja. Ela é que dá poder para a igreja pregar e alcançar o mundo. E então, quando Jesus voltar, a promessa do Espírito Santo preparou a igreja para a volta de Cristo. Por isso, Jesus não faz questão de falar da sua vinda aqui. Ele entra na nuvem, tchau, e ele fala assim, vai lá, avisa eles que eu vou voltar. Mas o mais importante, ele diz, da boca dele, recebam o Espírito Santo e vão testemunhar do meu amor. Eu estou orando por isso, testemunhando de Jesus com o poder do Espírito Santo. E ele está fazendo coisas lindas na minha vida, na minha família, no meu ministério, na vida de vocês, e coisas ainda maiores vão fazer. Uma vez orei com o jovem Danielson ao fazer a unção dele, evangelista, dedicado a vida no ministério para Deus, não era pastor. E depois de orar com ele e ungí-lo, ele recebeu a visita de um anjo. Madrugada no hospital, no internado. E o anjo chegou, todo de jaleco branco, como os enfermeiros, só que uma luz o circundava. Segurou nas mãos dele e disse, filho, eu vim para dizer para você que os seus dias acabaram. Hoje é o seu último dia aqui. Mas não se preocupe. Há uma coroa preparada para você. Há um novo nome lá na glória para você. Logo, logo você estará num lugar que você tanto sonhou e que você tanto pregou. Daniel se acordou de manhã, chamou a família, a mãe, e disse, mamãe, prepara a nossa família porque hoje eu vou morrer. A mãe disse, não vai não, eu falei, vou. E no mesmo dia, Daniel morreu. Após ungí-lo, dias depois, ele foi visitado por um anjo de Deus. Contei para vocês do anjo que trabalhou na situação do irmão Gerson, da maleta. E agora, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu estava na FADBA fazendo a semana de oração, lá na Bahia, no IAN. E depois de pregar e orar com aqueles irmãos ali, cada madrugada a gente juntava
Até chegamos a ter 250 pessoas orando de madrugada pelo batismo do Espírito Santo. Tchau, querida. E agora, junto ali com aqueles irmãos orando, buscando cada madrugada, e jovens se convertendo, pessoas se rebatizando, gente que havia tentado suicídio, gente que cada situação, meus irmãos. Batizamos mais de 30 pessoas, alunos, naquela faculdade, aquela semana. Só que na sexta-feira à tarde fiz uma visita pastoral para um jovem que vivia situações recorrentes de possessão. À noite ele foi na Santa Ceia. E para nossa surpresa, naquela noite ele ficou possesso dentro da igreja. Imagina uma igreja com quase 3.000 pessoas. O tomaram ali e o levaram para fora da igreja para cuidarem dele. Sábado, então, sábado final, o último sermão. E eu agora fui dormir incomodado, porque uma semana tão especial, tão cheia de vida, cheia de contatos, cheia de conversões. Meu Deus, vamos terminar com a impressão de que Satanás apareceu aqui. Então fomos para o culto da oração de madrugada, naquela manhã de sábado, e clamamos a Deus em oração. Então fui pregar os 2 últimos sermões. Meus irmãos, primeiro sermão para a igreja, o segundo sermão para os jovens. Quando peguei o microfone para orar, para começar o sermão, eu senti um poder diferente na minha vida. Mas transbordava, meu corpo era diferente. Eu senti a mão gloriosa de Deus ali comigo. Me levantei com essa Bíblia aqui e preguei sobre a gloriosa volta de Jesus Cristo. De repente, começo a fazer o apelo. E agora, irmãos, eu confesso a vocês que eu vi algo diferente acontecendo. Porque num apelo normal, jovens, um aqui, o outro levanta ali, mas naquele último sermão, 10, 12, 15 da direita, 10, 20 da esquerda e outros tantos, e vinha um volume grande de pessoas no apelo. E vinham se entregando, vinham chorando, vinham pedindo o batismo, e agora fomos para o tanque batismal terminar os batismos, junto com o pastor Daniel Lidick, pastor Ebert. E quando terminamos os batismos, eu voltei para despedir de alguns ali no púlpito, e uma moça me procura e diz: pastor, algo tão lindo aconteceu hoje aqui, pastor. Eu disse: o que foi, filha? Ela disse: pastor, eu estou bem de saúde, eu não estou tomando nenhum remédio especial, eu sou uma pessoa que ando com Deus. E eu fiquei extasiada, me belisquei para ver se eu não estava dormindo. Eu digo: o que foi? Ela disse: o senhor estava pregando, pastor. E quando chamou o trio Convicção para ir lá cantar o hino, que o senhor começou a fazer o apelo, o anjo do Senhor apareceu ao seu lado, junto com o pastor, no púlpito da igreja. E o senhor fazia o apelo, e o anjo estava de braços abertos. E a juventude dessa igreja se levanta e vai na direção do apelo, vai na direção da luz que brilhava no púlpito da igreja. Era o anjo, pastor. Eu vi, ela tentava me convencer. Eu vi, pastor, o anjo acompanhando o senhor no último apelo. Louvado seja Deus. Você não diz amém? Amém, irmãos. São coisas que a igreja primitiva viveu. Deus não economiza, Deus não é egoísta. Não, eu vou dar para Pedro, não vou dar para o pastor Ércio, não vou dar para o pastor Gilson, não vou dar para o irmão. Não, irmãos. Deus está mostrando para nós que nós estamos só começando a maior revolução desse planeta. O maior evangelismo não foi o de Pedro no Pentecoste, não. O maior evangelismo ainda vai acontecer. Assim vai ser. Acredita, busca, ora, espera, clama. E se prepare para ter a presença copiosa e poder. Ele prometeu, ele não é mentiroso. Vocês vão receber poder, capacidade de executar, força. E eu estou recebendo poder. Pastor Gilson, vamos visitar a irmã nega que está com câncer. Vamos.
Peguei meu violãozinho, ajoelhei ali, cantamos e oramos. Irmã Nega com 3 tipos de câncer. Entrou no ônibus no dia seguinte, foi para Barretos. Chegou em Barretos fazendo os exames, mas não tem mais câncer. Cadê o câncer? Não tem mais. Como é que não tem se o médico viu 3 tipos? Chega lá, não tem mais. Está lá, viva até hoje, sem câncer. É assim o nosso Deus. Então eu oro agora para que você creia nisso, busque isso e comece a escrever a sua história com o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Não esquece, Atos capítulo 1, o poder das últimas palavras. Segundo batismo, segundo poder e a primeira promessa. A primeira promessa mais importa. Filhos, receba o Espírito Santo e vá embora. Então, a partir de agora, em cada sermão que eu prego sobre a volta de Cristo, eu prego 2 sobre o Espírito Santo. Nunca fiz uma semana de oração sobre a volta de Cristo inteira, mas já fiz semana de oração sobre só o Espírito Santo. Porque, para mim, irmãos, é o Espírito Santo que antecede a volta de Cristo nessa igreja. Eu entendi. Amém? Que Deus abençoe vocês. Hoje passei um pouquinho mais do horário. Que o Espírito Santo hoje seja seu amigo, companheiro, presente na sua caminhada. Você tem o Espírito Santo, agora busque a plenitude. Você é batizado, agora busque o segundo batismo. Você já tem o poder, agora busque o poder para testemunhar. E é com poder, e pessoas vão se converter, demônios vão fugir, milagres vão acontecer, curas vão aparecer. Não espere isso para o futuro, porque Deus não tem data para fazer milagre. Ele faz a hora que lhe apraz, na medida que cada um crê, busca e espera. Que Deus abençoe a todos nós nesse dia. Amém? Vamos orar. Pai querido, eu louvo o teu nome, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, pela tua promessa. Promessa poderosa que aquece nosso coração para os dias futuros da nossa história ainda nessa terra. Enquanto este mundo, ó Deus, olha para frente com temor. Enquanto os governantes olham para frente com medo da crise econômica, crise política, nós olhamos para frente com esperança, com alegria. Porque se diante do planeta existe uma catástrofe, diante de nós existe uma poderosa promessa. Um poder vivificante que nos fará amar a Jesus com toda a força do nosso coração e testemunhar dele a ponto de ser marturéus, mártires, morrer por ele. Mas enquanto nós não morremos por ele, vamos viver buscando e pregando até que ele venha. E assim tem que ser com poder. O melhor ainda está por vir. A melhor parte da nossa história ainda não aconteceu. E quando a chuva serôdia for derramada, oh meu Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Estarei lá com esses irmãos, sendo instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Aqueles que agora estão clamando pelo orvalho, pelas gotas, serão aqueles que vão receber os chuveiros de graça na chuva serôdia. Aqui estamos nós. Por favor, anote a nossa presença no diário do céu. Aqui estamos nós, orando, clamando e buscando. Conte conosco, Senhor, porque nós estamos contando com a presença do seu Santo Espírito em nossas vidas. Amém. Converta a nossa Jerusalém, Senhor. Nós não queremos ir para o céu sem eles. Dá-nos o poder para testemunharmos agora para nossa Samaria, para nossa Judeia e até os confins da terra. Toma nosso dia em suas mãos. Nós assim oramos, no poderoso nome de Jesus que prometeu. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia. Até amanhã.